Olá, bom dia. São 11 horas e 35 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é o Daniel Fux, sócio fundador da Scuf Investimentos. Fux trabalha com finanças pessoais desde 2001, quando completou seu MBA em Chicago. Em 2005, ele criou o primeiro fundo de previdência privada independente no Brasil e em 2008 se associou à Gávea Investimentos de Armínio Fraga. No ano passado, montou a sua própria gestora e desde então vem fazendo um trabalho de educação financeira. Por exemplo, ele é contra a proposta da ABRAP, a Associação do Setor, de criar uma adesão automática de funcionários aos fundos de pensão. Esse é o assunto que a gente vai conversar com ele no programa de hoje. Ele acredita que acabar com os fundos de pensão vão se transformar em PGBLs melhores para os segurados. Esses temas são polêmicos, é verdade, e o programa de hoje você deve participar. Pergunte, escreva aqui na área de comentários do Facebook sua dúvida que o Daniel responde para você no segundo bloco. Antes de pensar na poupança para a nossa aposentadoria, vamos ver no nosso telão o que vai movimentar a economia neste início do último trimestre de 2017. Eu começo com o giro de informações quentes do dia. O Ibovespa, que encerrou o mês de setembro com valorização de 4,9% e bateu seu recorde nominal de pontos. Agora, como os analistas previram, o índice da B3 deve se sustentar em torno dos 74 mil pontos, até que as notícias positivas ou negativas indiquem a próxima tendência. Agora há pouco, o Ibovespa estava em baixa de 0,25% aos 74.106 pontos. Nosso próximo item é o dólar, que encerrou setembro com valorização de 0,64%, num ajuste provocado pelo aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Esta semana, uma nova correção pode acontecer na moeda americana e eu vou mostrar para você o porquê na agenda da semana. Há 15 minutos atrás, o dólar estava sendo negociado a R$ 3,16, uma estabilidade, queda de 0,02%. E para encerrar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é: o TCU bloqueia até 7,5 bilhões na Lava Jato, tema corrupção. Do blog Bastidores da Empresa, do Ralph Manzoni, quem é a brasileira por trás do crescimento do Duolingo? E mais perto de mim aqui, o desemprego na zona do euro se mantém em 9,1%, menor nível desde 2009. Eu destaco também a capa da edição impressa, que mostra por que as montadoras planejam investir 20 bilhões de reais até 2020 no Brasil. A avaliação das empresas é que a recessão ficou definitivamente para trás e eles precisam se preparar para a retomada das vendas. Você encontra o texto completo na revista que está nas bancas ou no site da Dinheiro. Eu volto para o telão para destacar a agenda da semana, que ficará concentrada nos dados do Brasil e dos Estados Unidos. Hoje, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga a balança comercial do Brasil em setembro. A expectativa é de um superávit de cerca de 5 bilhões de dólares no mês. Isso vai aumentar ainda mais o saldo positivo da balança brasileira no ano, que estava em 48,1 bilhões de dólares até setembro. Já na terça-feira, a principal informação vem dos Estados Unidos. O mercado global ficará de ouvidos atentos ao discurso de Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano. As palavras e a análise de Yellen podem influenciar a cotação do câmbio. Por isso, você que pensa em viajar ou em comprar a moeda americana deve ficar atento ao que acontecerá nos Estados Unidos a partir desta terça-feira. E para fechar esta tela, nós continuamos nos Estados Unidos na quarta-feira para saber como foi a geração de empregos em setembro. Por causa dos furacões, os dados do mercado de trabalho devem vir abaixo das expectativas. É esperado uma criação de 140 mil novas vagas ao invés das 240 mil projetadas anteriormente. Isso, porém, foi um evento extraordinário e não deve mexer com a expansão da economia americana, que influencia todo mundo. Eu passo para a próxima tela e trago você de volta para o Brasil. O otimismo das montadoras deve ser confirmado pela Anfávia com os dados de venda e produção de veículos em setembro. A expectativa é que as vendas tenham crescido 3,5% em setembro na comparação com agosto, e um aumento de 32% na comparação com o mesmo mês de 2016. Isso deve confirmar uma expansão de quase 8% de vendas neste ano até aqui. Por fim, para encerrar a semana, o IBGE divulga o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA de setembro. A variação no mês deve registrar apenas 0,07%, mostrando que a atividade econômica está se recuperando sem pressionar a inflação. E chegamos ao destaque do programa de hoje.
por que você deve parar de contribuir com o fundo de pensão de sua empresa. Como eu destaquei lá no começo para você, o Daniel Fux é um especialista em previdência privada e um crítico dos fundos de pensão. Ele tem bons argumentos para debater e no artigo recente, Daniel, você falou que esse é o pior investimento, a adesão automática não faz sentido e deu uma grande repercussão esse artigo. Me convença, por que, bem-vindo? Por que esse é o pior investimento que uma pessoa pode fazer na vida? Márcio, essa sua objetividade às vezes me assusta, mas eu acho que é uma grande qualidade sua e da sua inteligência. Assim. Eu de fato não sou a favor dos fundos de pensão como investimento para as pessoas, tá? E o fato, na minha opinião, eles serem o pior, se dá o fato de que as reservas que estão lá, segundo a Abrap, aliás, eu quero tirar o chapéu para o presidente da Abrap, acho que é de uma coragem, de um caráter assim único, ele vir a público e falar que em 15, 17 anos vão acabar as reservas. Isso significa que não vai, que quem está aposentado vai ser assim, vai falar assim, esse mês você vai receber a metade ou você não vai receber. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E eu acho muito bom. Acho que para explicar por que eu não gosto dos fundos de pensão, eu vou me apropriar assim, de uma coisa bem simples. Eu acho que todo mundo concorda que a aposentadoria pública está ruim. Tá com problema. O que é a aposentadoria pública, né? O governo, na simples assunção de que sempre vão ter novos entrantes no mercado de trabalho, pegam o dinheiro dos que estão trabalhando atualmente, faz alguns investimentos e quando eles se aposentam, eles usam parte do retorno desses investimentos e das novas contribuições para pagar quem se aposentou. Os fundos de pensão, na minha opinião, não tem nada diferente disso. Só que quem tem esse poder foram as empresas que você vê na história, principalmente depois da crise financeira, fecharem os fundos de pensão, porque são as empresas fazendo um fundo, que não é um fundo, é uma carteira, pegando o dinheiro dos seus funcionários para pagar a eles um complemento àquilo que estava com problema, mas no mesmo modelo de que eles vão usar parte daqueles recursos que renderam, mais os novos, e isso a gente sabe que o mundo está ganhando muita produtividade, então tem menos gente entrando. Se o cara lá não consegue rentabilizar muito aquele dinheiro, o fato dele precisar de novas contribuições para pagar de quem já contribuiu, na minha opinião, não vai dar certo, porque a gente vive mais, tem menos emprego, as pessoas não ficam bem, e as pessoas aprendem que, às vezes, ao contribuir para um fundo de pensão, eles poderiam estar fazendo outras alternativas de investimento, outras tomadas de decisão que poderiam significar uma maior liquidez, flexibilidade e ganho. A Abrap defende a adesão automática a esses fundos de pensão das empresas. Isso é só para tapar esse buraco que foi criado? Eu acho, assim, imagino que o interesse seja esse. Eu acho que a adesão automática existe em vários lugares do mundo. Eu não sou a favor da adesão automática no Brasil, não por causa dos fundos de pensão, acho que você pode fazer. Mas é que como o Brasil tem um sistema de imposto de renda diferenciado, e os fundos de pensão não têm a modalidade VGBL, só PGBL, então fazer adesão automática significa que todo mundo vai ter que dizer que não quero. E eles pleitam que a adesão automática é boa porque muita gente acaba não dizendo eu quero, então ao ter que dizer não quero. Só que eu imagino que a grande maioria dos participantes de fundos de pensão são pessoas que fazem declaração simplificada do imposto de renda. Que são aqueles que não vão ter o benefício fiscal do PGBL, vão ter uma bitributação que foi o fruto desse artigo. Aliás, eu quero agradecer ao jornalista Geraldo Samu por ter me aberto esse espaço. Então, assim, eu concordo com a adesão automática, eu só não sei, talvez a minha diferença de opinião com a Abrap é se isso beneficia os colaboradores ou o aumento da reserva. O que você está me dizendo também é que tem uma ineficiência tributária aí nessa adesão automática ou nessa forma dos fundos de pensão? Tem, o fundo de pensão é ineficiente com ou sem adesão porque ele é na categoria PGBL e você tem pessoas que não fazem a declaração completa. Ou seja, ele é bitributado. Quando ele resgatar, ele vai ser. E aí, Márcio, eu acho que é assim, acho que essa questão da adesão automática, agora eles querem um pleito que inclusive eu peço a Abrap que assim, pense nisso, vale a pena gastar tempo e esforço nisso, porque eles querem um pleito de que eles alegam que uma isenção fiscal para
os participantes dos planos, dos fundos de pensão, sobre os investimentos. Não ficou claro ainda para mim se eles querem que seja cobrado como o VGBL ou que eu não tenho. Eles falam que vai ser uma perda para o governo de 4 bilhões, que não é muito, eu acho que é muito para um país desse, mas é um tratamento diferenciado, porque aquelas pessoas contribuindo para o fundo de pensão já tiveram um benefício fiscal que eu e você não tivemos. Perfeito. E aí agora, porque eles não têm mais tanto dinheiro para pagar, eles querem que o camarada não pague o imposto de renda para eles poderem ter um líquido maior. Hoje, né? Então eu não acho. Isso é um tratamento diferenciado. Isso não está certo. Não está certo. Eu acho que funciona assim. Eu acho que é interessante também pontuar que os fundos de pensão não é uma coisa assim. Eles têm muito dinheiro. Eu não sei como. Porque eles têm 815 bilhões. Se você pegar os 4 trilhões do Brasil de fortuna e separar o que é dinheiro empresarial, pessoa física de varejo, 815 bilhões dá um percentual muito grande dos indivíduos. Mas são 2,5 milhões de participantes. Não é muito. São 307 entidades. Você sabia, Márcio, que desde 2005 não se abre um novo fundo de pensão? 2005? É muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. De lá para cá, eu acredito, pelo menos eu sei de um caso, que tirou o patrocínio, porque depois da crise norte-americana, assim, o que acontece? O fundo de pensão fala, eu vou ter pessoas aqui, vão fazer vamos te dar um complemento à sua aposentadoria pública. E aí com os novos salários e novas coisas. Qual é a diferença disso, por exemplo, do fundo de pensão e da aposentadoria pública para um PGBL ou VGBL? Será que a gente pode falar isso no segundo bloco? Com Vamos prazer. interromper um pouquinho aqui para saber o que o Luiz Arthur Nogueira preparou no quadro Descomplicando a Economia de hoje. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje vamos falar sobre os leilões realizados na semana passada de petróleo e também de energia, que foram considerados sim um sucesso. Por quê? Porque foi o primeiro teste do governo Michel Temer do lado real da economia, o teste em relação aos investidores que vão colocar dinheiro em ativos reais. Até então, nós vínhamos observando recordes na Bolsa de Valores. Na semana passada, tivemos o leilão de petróleo e também de energia. Começando pelo da ANP, foi um sucesso? A resposta, como eu disse, é sim, porque nós tivemos vários blocos arrematados, tivemos o protagonismo da americana ExxonMobil, que finalmente voltou ao Brasil, voltou a investir aqui, e também um papel relevante da Petrobras, que apesar do elevado investimento, resolveu fazer suas apostas na Bacia de Campos, inclusive em dobradinha com a ExxonMobil. Em relação ao leilão das 4 usinas da CEMIG, também foi um sucesso. Inclusive, o bônus arrecadado superou em R$1 bilhão as expectativas do próprio governo. Isso significa também que no mercado de energia, os investidores resolveram apostar no Brasil. E o que os dois eventos têm em comum? O que eles têm em comum foi a forte presença de estrangeiros, tanto no leilão da ANP de petróleo quanto no de energia da CEMIG. Portanto, os investidores estrangeiros estão sim com apetite em relação ao Brasil. E por fim, a pergunta: o Brasil está barato? Do ponto de vista do estrangeiro, sim, está barato, tem muita oportunidade aqui, apesar de toda a crise política. Imagine então se nós tivéssemos uma situação mais tranquila lá em Brasília. Fica assim a grande esperança de que a partir do ano que vem, após o período eleitoral, nós possamos novamente ter uma entrada maciça de investidores estrangeiros que querem apenas um bom marco regulatório e uma estabilidade política para voltar a investir aqui no país. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. De volta com o Daniel Fux, sócio fundador da Scuf Investimentos. Nossa conversa é sobre fundos de pensão e previdência privada. Daniel, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre PGBL e VGBL. Você pode continuar explicando para quem estiver nos acompanhando entender o que isso significa? Assim, a gente viu que a diferença entre a aposentadoria pública e um fundo de pensão quase não existe.
É um modelo baseado em novos entrantes para pagar os aposentados mais o dinheiro que eles depositarem renderam. E isso está fadado a um sucesso, porque menos gente entra. A previdência privada complementar, que são os PGBLs e os AGBLs, você, se vier a converter em renda, você não depende dos novos entrantes. Você faz um acordo com uma seguradora para ver o quanto você tem de direito, e você pode negociar com todo mundo. Isso é uma outra diferença interessante do fundo de pensão, que as pessoas acabam que, quando estão no fundo de pensão, só vão receber renda daquele fundo, né? E não pode fazer uma cotação a mercado, né? E eles acham que, eles sempre falam que eles dão renda melhor, pode até ser verdade. Talvez deram para algumas pessoas e por causa disso outros não vão receber. Eu acredito que uma seguradora até faça isso melhor do que uma empresa com um outro tipo de atividade, ou que eles vendam esse risco para uma seguradora. Eu acho que no modelo que as pessoas não precisam depender de novos entrantes, mas só daquele dinheiro que eles somaram, ou para sacar a medida da necessidade, ou para converter em renda, é melhor. E aí, respondendo sua última pergunta, sobre transformar os fundos de pensão em PGBL, assim, é verdade. Você pode fazer, teve empresa que fez. Nos Estados Unidos. Isso seria mais eficiente? Daria um maior retorno para o investidor? Olha, não dá para falar de retorno futuro, né? Assim, eu acredito que com certeza daria mais transparência. Eu acho que você tem uma ideia de que os fundos de pensão são entidades sem fins lucrativos, que muitos você falam que não cobram taxa de nada. E são transparentes, não é a impressão que eu tenho. Por exemplo, eu e você, a gente sabe que se você entra no site da CVM, você tem ali a listagem de todos os fundos com o CNPJ. Você entra no site da BMF, da B3, você lá tem as informações de todos ativos. Os fundos de pensão, por exemplo, não são fundos, são carteiras. Então, eu acho que assim, uma das primeiras coisas que a ABRAP eles podiam fazer é transformar isso e ter o agente fiduciário, né? A questão que eles dizem que não cobram uma taxa é até uma verdade, mas eles cobram um custo de rateio no pago no boleto para quem está autopatrocinado ou contribuindo. E às vezes um valor absoluto pode ser muito mais caro para a minha quantidade de dinheiro do que para a sua. Então acho que a ideia da taxa é você fazer uma coisa mais justa para todo mundo, eu vou te cobrar tanto. E também tem custo, porque nenhum fundo de pensão faz a gestão de 100% da sua carteira. Eles acabam contratando grandes bancos para fazer. O banco não faz nada de graça. Então, você teve casos onde empresas retiraram patrocínio, permitindo que aquelas pessoas mudassem, migrassem aquilo para um PGBL, que você hoje pode fazer, independente da coisa da sua empresa. E eles, então, passaram a ter aportes em PGBL, o que é até melhor, eu imagino, tanto para a empresa quanto para o colaborador. É permitido que você transforme, por exemplo, um fundo de pensão num PGBL gerido por uma seguradora, por exemplo? É permitido que o participante, que você, como funcionário de uma empresa que tem um fundo de pensão, ao se desligar, você porte isso para um PGBL seguindo algumas regras que eu acredito foram impostas para desestimular, mas que na minha opinião valem a pena, que é você ser obrigado a converter em renda de pelo menos 15 anos ou pelo período que você ficou lá. E sim é permitido uma entidade, uma empresa, retirar o seu patrocínio. E basicamente o que ele vai fazer? Ele vai vender essa carteira para uma seguradora que vai assumir tanto o risco dos que já estão aposentados quanto aquele saldo para fazer, mediante o risco de que as pessoas vão poder portabilizar. Você tem ideia? Depois da WorldCom, da Aeron de 2000, 98, até de 2008, a maioria das empresas norte-americanas e europeias pararam com essa coisa de fundo de pensão. E a par daquele momento passou a ser obrigatório essas empresas oferecerem 2 ou 3 seguradoras com várias modalidades de fundo, porque senão fica essa coisa, você vai num fundo de pensão, tem lá, meus clientes têm aporte, tem um fundo para aplicar, que é o que o cara lá decide que ele quer naquele momento, ele não pode, são 5 mil funcionários naquela empresa, não é possível que aquele cara vai definir o perfil de investimento de 5 pessoas, 5 mil pessoas. Eu acho que essa coisa da adesão, essa coisa do benefício, do IR, todo esse movimento é muito similar ao que o governo faz, onde tenta solucionar, assim, não o problema, né? É o sintoma, né? Os caras estão com pouco dinheiro.
Aí agora eles estão fazendo a campanha para fazer os fundos setoriais, para trazer mais dinheiro para cobrir esse saldo, para emprestar com BNDES. Márcio, É um absurdo, né? é um banco de fomento que, se começar a ter lucro porque está emprestando bem, está errado. Aí está tirando o lugar de outros bancos. Então eu acho que realmente, assim, eu também sou contra a questão da isenção, sou a favor, sou indiferente à questão da adesão, mas eu acho que a cultura é muito baixa, então vai ter muita gente que vai se sair mal. E sou contra os fundos setoriais. Eu acho que o que eles poderiam fazer é incentivar as empresas a fazer os fundos via seguradora a critério das pessoas. Daniel, toda essa nossa conversa, ela envolve educação financeira, que acho que é uma coisa importantíssima para o brasileiro, e você tem um trabalho voluntário muito legal no Rio de Janeiro. Que você contasse como esse trabalho tem funcionado e como isso também pode ajudar as pessoas a fazerem uma poupança maior no Brasil. Legal. Obrigado, Márcio, por você trazer isso. É um trabalho que eu tenho muito orgulho, começou ainda assim, muito por incentivo lá da Gávea Investimento, do Armínio, que sempre incentivou a gente a fazer trabalhos voluntários com jovens aprendizes. E realmente eu acho que a educação financeira no Brasil sofre muito. Já dei uma entrevista falando, a educação como um todo sofre, mas a educação financeira sofre mais porque, por exemplo, o governo e os bancos, por algum motivo, permitem que as pessoas parcelem seu cartão de crédito quando você compra uma camisa. Então acaba que as pessoas perdem o controle daquelas compras. Nos Estados Unidos você não compra uma camisa numa loja e parcela em 10 vezes. Você compra um carro e um imóvel parcelado com uma instituição financeira que o vendedor é obrigado a te apresentar 3. Aonde eu quero chegar? Nesse meu trabalho voluntário é justamente essa coisa de explicar para aqueles adolescentes que estão começando que eles ganham bem. Muitos deles ganham mais do que o chefe, porque trabalham meio expediente, ganham um salário mínimo lá no estado do Rio de Janeiro. Já fiz e vou fazer novamente aqui em São Paulo, numa empresa. E parcelam, gastam e não têm um consumo consciente. Por um outro lado, eu acho também que é difícil você ter uma cultura financeira aqui, dado a qualidade da imprensa. Acho que, assim, sabe que eu sou um grande fã da Isto é Dinheiro, de seu e de outras coisas, porque eu acho que, assim, é muito difícil, para não dizer chato, você aprender sobre finanças pessoais, porque geralmente lá dentro de um caderno de economia, vai falar pela enésima vez se vai ser aprovado alguma coisa, tem muito pouco. E a Isto é Dinheiro mantém um foco legal nessa questão de finanças e negócio. Eu acho que até as outras que falam semanalmente sobre isso envolvem RH, envolvem muita coisa, é um conjunto de coisas que não torna a leitura difícil. E tem essa coisa, na minha última, assim, uma coisa rápida, que eu acho que é a barreira e o lobby dos bancos, né? Assim, hoje em dia você vê, é muito difícil você sair de uma aplicação do seu banco para ir para uma outra, e a pessoa não tem o acesso àquele direito de fazer. Uma coisa que é um projeto que nasceu até aqui dentro da B3, com um cara chamado João Batista, que era um projeto do cadastro único. Poxa, você faz demais, né? Poxa, é um absurdo, né, cara? Nos Estados Unidos, sabe, assim, a única coisa que um banco faz nos Estados Unidos é comprovar a assinatura. Porque assim, o cara assina, só vê cheque aqui. Então aqui, eu abro um cadastro numa instituição financeira, aí o cara tem que informar Receita Federal, todo mundo. Aí eu quero aplicar em outra instituição, eu tenho que fazer o mesmo cadastro, fazer tudo. O mundo da certificação digital, o mundo do cadastro. Isso é uma imposição que eles fazem para você usar outras plataformas ou consultores. Você não tem um perfil de suitability no seu banco para aplicar. Você põe o seu cartão, você aplica... Tem casos de gente que aplicou em fundos de previdência sem nunca ter assinado um documento, sem posto um beneficiário. Então, eu sou realmente assim, faço esse trabalho, tento educar essas pessoas, que é um trabalho que eu faço realmente desde 2001, lá fora, quando eu trabalhei, e aqui quando eu voltei, não só de educação, mas é o meu trabalho, como eu faço a minha função. E nesse trabalho voluntário é porque eles não fiquem presos a só aqueles produtos ou que caiam num consumo sem disciplina. É isso. Daniel, obrigado pela sua presença e participação. E muito obrigado a você pela companhia nesse Dinheiro na Semana de 2 de outubro de 2017. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades da TV Dinheiro. Obrigado, boa semana, tchau!